Bem-vindos ao Papos Visíveis, o nosso podcast sobre economia criativa. Aqui é um espaço para você se inspirar e se conectar com o conhecimento de profissionais que inovam na prática diária em seus projetos. E hoje a gente recebe aqui duas potências: a técnica de som e historiadora Raquel Lázaro. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a produtora cultural e musical Tânia Arthur. Oi, pessoal, prazer estar aqui. E o papo hoje é sobre mulheres negras no comando. Eu queria começar falando aqui, trazendo alguns dados do levantamento do Observatório de Economia Criativa do Itaú Cultural. Ele mostrou que entre o terceiro trimestre de 2021 e 2022, a participação de trabalhadores negros na economia criativa foi de 43%, enquanto 57% foram de pessoas brancas. E entre os trabalhadores criativos, a maior participação de pretos e pardos são nas ocupações conectadas diretamente às áreas da cultura, enquanto áreas como arquitetura, designer, publicidade, tecnologia da informação têm mais participação de profissionais brancos. Houve um aumento de 50% na ocupação total de ligados à cultura no segundo e no terceiro semestre de pessoas negras. Mas, no entanto, ainda há uma disparidade dessa participação, principalmente quando a gente fala nas áreas que têm uma remuneração maior, né? As áreas que possuem, né, um certo status no mercado, digamos assim, né? E aí eu queria perguntar para vocês como é que vocês percebem isso na prática, né? Vocês já passaram por algum ambiente de trabalho onde vocês perceberam essa diferença? Onde a maioria das lideranças eram de pessoas não negras, né? Eram de pessoas brancas. Como é que é isso na trajetória de vocês? Quase sempre é assim. Pra tudo? Pra tudo, em todos os lugares. Eu acho que agora eu tô vivendo isso ao contrário pela primeira vez com o Dias das Minas, né? Eu acho que a gente vive, eu pelo menos, né? Eu já tô com 45 anos de idade, então assim, a gente tem uma trajetória onde sou de 78, onde a gente não tinha acesso, né? E eu vim do mercado bem corporativo, trabalhava em escritórios de advocacia, enfim, você já consegue ver ali dentro das lideranças, né? Só pessoas brancas, e dentro mesmo do backstage, onde a gente vê muitos músicos pretos, pretas e pretos, onde a gente pensa que vai ter um acesso maior, né, de pessoas pretas ali trabalhando no backstage, então você não vê muito. Então você ainda é uma luta, né? É um trabalho ainda, é um recorte, além do recorte da mulher, enfim, existe um outro recorte, que é o recorte de ser uma mulher preta e trabalhar ali dentro do backstage. O que eu faço, enquanto ação mesmo política, é trazer pessoas pretas para trabalhar junto comigo. Claro que não somente, né, mas tendenciando sempre para eu contratar pessoas pretas e, se possível, de comunidade, se possível, pessoas que não tenham acesso, e dando oportunidade para essas pessoas, que é o mais importante. Pois é, ainda é um recorte muito específico, porque apesar enfim, após as políticas de cotas na universidade ter aumentado bastante a qualificação, o acesso à qualificação, né? Porque antes a gente não tinha acesso às qualificações, ainda tem, enfim, esse preconceito da questão da contratação, onde até você chegar lá e tem também o capital cultural e capital monetário que você tem antes, que a gente não tem, então demora muito você chegar numa questão de liderança maior por causa disso, né? As pessoas normalmente você vai registrando dentro dos meios que elas sempre viveram. Então, assim, quando você chega, tipo, cinema, você chega num diretor de cinema, um diretor de fotografia, no geral são pessoas que estudaram juntas, são pessoas que se conhecem, são pessoas filhas de outras pessoas que faziam cinema antes.
São pessoas que moram na Zona Sul. Então, assim, tipo, é muito difícil você entrar nessa bolha porque você não tem esse capital cultural. As pessoas não te conhecem para te contratar, por exemplo. Mesmo quando você não tem a questão do preconceito, as pessoas não sabem que você sabe trabalhar, por exemplo, né? E dentro da questão cultural é muita... a gente trabalha entre os meios e as coisas que a gente conhece. Então, a importância de chamar as pessoas e tentar procurar uma rede e ampliar essa rede de conhecimento para a gente poder ter mais pessoas de outras origens, pretas, brancos também, pobres, que possam acessar isso a partir do nosso do engrandecimento dessa rede, né? Justamente para a gente acabar com essas panelinhas, acabar com essa coisa tanto porque tudo é muita indicação, né? Você não bota ali, me manda seu currículo para trabalhar. Não existe isso na produção, né? Eu acho que é uma questão também de você dar oportunidade. Essa ação afirmativa, ela é muito importante. Porque as cotas vieram para isso, né? Então, mesmo que você não tenha um capital cultural, mas que você obriga, né, aquele contratante, olha, precisa ter pessoas pretas trabalhando aqui. Você dá acesso. Então, e a pessoa que está contratando, ela também tem que estar aberta para isso, entender que é o papel dela, né, dar oportunidade. Eu estava com um fotógrafo que ele, enfim, veio de comunidade, queria muito uma oportunidade. E, beleza, faz um trabalho ótimo, mas passa por diversas dificuldades, né? Que a gente sabe quanto é difícil. E aí, o computador dele estava com problema, ele está super afim de fazer o trabalho. Tânia, eu não tenho condições agora porque o meu computador quebrou e eu não tenho dinheiro para consertar, como é que eu faço? Eu falei, então, por favor, eu vou consertar teu computador e aí fica aí, assim, de alguma forma eu preciso ajudar. O que eu não posso é deixar de dar oportunidade para alguém porque uma pessoa não tem um instrumento, né, apto ali. Quantas vezes o Jonathan, que é o artista com quem eu trabalho, estava com o teclado quebrado, estava com problema com o computador, ou porque ele usava um computador que ele precisava de um teclado que ele precisava de um computador. Era sempre assim. E o computador dele deu pau, assim, durante um tempo ele estava pedindo emprestado. E é um Mac, então, assim, não é um computador fácil. Imagina, ele já perdeu algumas oportunidades por isso. Então, eu me coloco no lugar desse músico, dessa pessoa. Não é que eu sou a boazinha, melhor não, boazinha não, porque, assim, eu vou, obviamente, querer que você faça uma boa entrega. Então, não vou me prejudicar, mas se eu posso ajudar, eu ajudo. Então, eu acho que para um diretor, né, que pode dar oportunidade para uma pessoa que é uma editora, sei lá, enfim, qualquer função que seja, que ele pense, olha, 53% da população é preta, né? Eu preciso colocar aqui um percentual maior aqui, porque tem alguma coisa errada. Se todo mundo pensar dessa forma, ainda que não chegue aos 53%, né, que pelo menos chegue aos 30%, 20%, não sei. Mas o que não pode é você ver um backstage todo mundo branco, né? Porque o audiovisual é bem embranquecido, e você achar isso normal, que não é. O tal do teste do pescoço, né? Faz virar o pescocinho de lado, assim, e olhar para quem tá em volta, né? E, nossa, notar se, né? Olhar e falar, tá, se questionar. Isso aqui tá fazendo sentido, né? Eu moro num país onde mais da metade da população é preta e eu tô aqui num lugar onde não tem ninguém, ou quase ninguém. Isso tá fazendo sentido? Tem alguma coisa errada ali, né? Sim. E uma coisa que a Raquel falou me lembrou muito... Não sei se vocês viram uma matéria que saiu com Lázaro Ramos, que ele falava justamente dessas redes, né? Que ele falava que ele teve que trabalhar muito mais porque ele não tem um networking. O networking que vem da galera que tem acesso, que tem dinheiro e que tá nos meios, né? Então, pra essa galera é muito mais fácil, porque... já tá ali no meio, já tem quem indica, e aí é tranquilo, né? Você faz seu curso, você faz sua formação, e aí as pessoas já sabem que você é profissional daquela área e já começam a te chamar. Agora, para quem não vem desse lugar, né? Para quem não tem essa tal dessa rede, essa tal dessa networking, né? Para quem não nasceu com um pai que conhece o outro, que contrata, enfim... É muito mais difícil, né? Tem uma trajetória muito maior. E ficou para mim muito
Uma coisa, nessa pesquisa que saiu do Itaú, que ficou para mim bem nítido, assim, ficou meio que bateu em mim assim mais forte, né? É que, por exemplo, mais áreas como artesanato ou áreas que são mais ligadas ao manual, né? Enfim, tem mais a presença de pessoas pretas do que as áreas que justamente você precisa de um equipamento, você precisa de um computador, você precisa. Então, para mim ficou nítido, né? Que a presença acaba indo para esse lugar que é mais fácil acesso, né? Que não é porque a pessoa não tenha talento, mas que talvez fazer algo que seja mais manual seja mais acessível e mais possível Sim. do que tentar, por exemplo, um artista, um artesão, que é ótimo em esculpindo e tudo mais. De repente, ele poderia ser um ótimo ilustrador, mas como é que ele vai chegar, dependendo de onde ele está, como é que ele vai chegar para ter um computador, para fazer uma ilustração, com um programa, com um curso, são outras etapas, né? Sim. Isso para mim bateu bastante nesses dados dessa pesquisa. Eu acho que o Maxwell Alexandre, não sei se vocês sabem, enfim, é um artista plástico preto. E ele tem feito essa política. É um artista que brasileiro, né, que está fazendo uma grande diferença dentro das artes plásticas. Eu tenho amigos meus que estão trabalhando com ele. Enfim, tem a Natália Grillo, que é conhecida como Preta Velha, né, dentro do Instagram. Não sei se vocês conhecem. Mas ela é uma galera que, assim, que tem feito esse trabalho, assim, de entender que eles mesmos, se o Maxwell conseguiu chegar lá, ele tem pego a mão dele para segurar outras pessoas que possam ter acesso também. Então, por exemplo, ele foi para Nova York para fazer uma exposição. Então, ele sempre leva pessoas pretas para ir junto com ele. Então, é dar acesso, né? É dar oportunidade de pessoas que querem. Né? Realmente chocante, mas infelizmente a gente precisa mudar essa realidade e é isso, são corpos, como o corpo preto é visto, né? Como ainda um corpo preto braçal, né? Que isso reflete nas profissões e é difícil entender que, por exemplo, tem um pianista preto, que tem uma empresária preta, né? Ocupar esse espaço imagético, né? É muito difícil. Quando olha para mim, ou até mesmo aqui, assim, o que ela faz? Ninguém vai dizer, ela é uma empresária. Né? O que o Jonathan faz? Ele toca, sei lá, cavaco. Não. Então, assim, eu sou fora da curva, o Jonathan é fora da curva, trabalho com pessoas fora da curva. Então, eu tenho que ser fora da curva para eles também, como eu penso. Com certeza. A gente teve, assim, eu sentia uma mudança no mercado recente, né? Principalmente pós-pandêmico, mas ainda é muito incipiente perto do tamanho da coisa, né? Do tamanho do problema. E tem uma questão também de gênero, né? Vou pegar aqui mais um dado aqui que veio nesse levantamento. Que o salário também é uma diferença a diferença do salário das mulheres pretas é, em média, 70% menor do que o salário dos homens brancos. A gente vê isso na prática, né? Mas quando vê um levantamento com um dado, não sei o quê, aí fica ainda mais, né, gritante isso, né? 70% é muita coisa. É muita coisa. E aí eu queria perguntar para vocês já tiveram em ambientes onde os homens ganhavam mais que vocês já viveram alguma situação assim, relacionada também ao gênero, né? Relacionada também à pouca presença das mulheres em algumas áreas, né? A gente está vendo que tem uma mudança, pelo menos eu sinto muito isso, que tem uma mudança no backstage, assim, até nos grandes eventos, assim, a gente está começando a ver mais presença feminina e tal, mas ainda é pouca. Ainda tem muito aí o que crescer, mas a gente vê que a maioria mulher branca, né? Sim. Assim, vamos, né? Que é uma mulher branca identificando que é isso, é um problema, né? Sim. Como é que é isso pra vocês, assim? Que situações vocês já viveram, assim, que ficou muito na cara, assim? Vocês falaram, meu Deus, não tô acreditando que eu tô passando e que eu tô entrando aqui e só tem eu, assim, sabe? Eu, assim, posso falar, Raquel? Tô falando muito. Assim, na vida corporativa, eu vivi isso. Hoje eu tenho a minha empresa, então é um pouco diferente, né? Mas
ainda assim, dentro desse recorte de ser empresária, não se vê, né? Pouquíssimas. E são pessoas que eu também fica difícil um pouco o acesso, meus pares, né? Mas, porém, no mundo corporativo, eu exemplifico a minha irmã, né? Que a minha irmã trabalha no financeiro de uma grande empresa, é a única mulher preta, né? Agora que fez uma transição capilar, e eu falando com ela já há anos sobre essa importância, enfim, eu fico linda de cabelo alisado também, a minha irmã também, todas nós, mas por uma questão afirmativa dentro de uma empresa, onde a maioria é branca e é uma multinacional e tal, isso vai para outro lugar e traz representatividade para meninas pretas, para as mulheres pretas, que você pode ocupar esse espaço com cabelo do jeito que você veio, né? Você não precisa embranquecer o seu cabelo. Então, assim, mas eu já tive a experiência, assim, de trabalhar na área da construção civil, ter um salário mais baixo, e aí vem uma pessoa para ganhar um salário muito maior que o seu. Trabalhar na área financeira, fazer as mesmas coisas que a outra pessoa fazia, mas aí vem uma pessoa branca e recebe muito mais. E aí você vai conhecendo esse mercado, né? E você vai entendendo que você não é valorizado quanto você gostaria de ser valorizado. Me deu mais impulsionamento, mais vontade de você fazer o seu próprio rolê, né? De você fazer sua verdade, o seu trabalho e trabalhar para que a coisa aconteça. Quando eu comecei a trabalhar, por exemplo, eu trabalhava com montagem de palco, né? A coisa já é precarizada demais, né? Então eu não sei se tinha exatamente, não tenho uma memória de ter isso exatamente, essa diferença, por exemplo, de valores, porque já era tudo muito precarizado. Já são trabalhos de 12, 14 horas, muito mal remunerado, que você está ali, né, muito disponível para fazer as coisas. Mas não imagino que você tenha, mesmo dentro do audiovisual e dentro dos shows, obviamente, certos tipos de qualificação ou certos tipos de conhecimento, de capital cultural ali de rede, que provavelmente os homens brancos mais antigos consigam cobrar os cachês muito maiores, por exemplo, né? Isso eu acho que não é nada difícil de... E deve ser até relativamente fácil fazer um levantamento, né? A gente não sabe, mas acredito que funcione bem assim, se fizer um levantamento, assim. Aqui pela coletiva eu já senti, né, falando enquanto mulher, né, eu já senti isso um pouco na prática, assim. Como pela minha própria empresa, assim, né? A gente falando aqui como empreendedora, empresária, de ver uma agência que, enfim, majoritariamente de pessoas classe média alta, com acessos, brancas e por aí vai, geralmente dirigida por um homem, cobrar muito mais por um trabalho que estão chorando para mim, para fazer. E às vezes ele leva, mesmo ele estando cobrando mais, porque muitas vezes a gente percebe que a empresa olha e fala, mas vocês só contratam mulheres, pessoas LGBTQIA+, vocês têm todo um olhar para a diversidade, para contratar pessoas não brancas, para contratar PCD e tudo mais. Vocês estão fazendo um trabalho social. Não é trabalho social. Não é. É trabalho. Uhum. É trabalho. É trabalho. A gente só está dando oportunidade para pessoas que têm talento. Eu não estou fazendo caridade. Sim. Eu tô dando só oportunidade, mais nada. Eu vou entregar o mesmo produto com a mesma qualidade. Assim, exatamente. Exatamente. Isso é bem gritante, assim. Eu não sei se você já passou por isso, Tânia, de fazer um orçamento, às vezes, para um projeto, e depois você descobrir que eu já tive, assim, coisas bizarras, assim, da empresa tá chorando para mim por causa de R$3.000 no orçamento, para melhorar um equipamento que a gente precisava colocar numa gravação. E depois eu descobri que a outra empresa que estava fazendo a parte de cenografia, que é justamente nesse perfil que eu falei, homem, branco, enfim, estourou o orçamento em 1 milhão. É nesse nível, assim. E isso para mim é muito gritante. Assim, na vida prática são os cachês, né? Que a gente vai entendendo que às vezes naturaliza um cachê mais baixo, normal, né? E aí tem um artista branco que tem os mesmos números, ou às vezes até inferior, e aí
normal pagar mais, né? Então, assim, eu, enquanto valor do Jonathan, a gente demorou um tempo para trazer, agregar mais, porque talento ele tem, né? Talentosos nós somos, né? Então, é agregar mais valor para ele, foi a minha estratégia durante um tempo, mesmo que ele não toque, e às vezes eu prefiro que ele não toque, para que ele tenha mais valor, né? Porque, infelizmente, assim, se deixar, uma meia dúzia de banana, acabou. Total. E aí eu fiquei, você falando do Jonathan, né? Fiquei até lembrando de como a gente se conheceu, né, Tânia? Sim. A gente se conheceu, né, para um convite do Jonathan, né? Uhum. Pra gente exibir um filme em um dos eventos que vocês estavam produzindo, né? Foi de Exalte Negro até. Não, e maravilhoso, assim, né? E eu trouxe vocês duas aqui também para se conectar, porque as duas trabalham com jazz. Jonathan é um artista do jazz e Raquel tá trabalhando com jazz das Minas. E é muito bacana a gente ver, né? Porque, assim, tem isso que você até puxou esse assunto, né? Do estereótipo do artista preto no Brasil, né? Sim. Ah, vai tocar cavaquinho, né? Entendeu? Sabe? É como se só... Se olhasse, só te colocasse num lugar, né? E aí eu fico pensando quanto que é representativo a gente ter, por exemplo, o Jonathan nos espaços, a gente ter o Jazz das Minas nos espaços, o quanto a gente tem o Jefferson Plácido, né? Maravilhoso também. Fazendo aquela música clássica do subúrbio, né? O quanto que isso é representativo, assim. E eu queria saber também quais são os desafios nessa parte técnica, né? Vocês ali nos bastidores, para... acho que você já começou até a falar um pouco sobre o desafio de vender, né? Quando vocês estão trabalhando, né, com algo que é diferente do esperado. Como é que é isso para vocês? Assim, quais os desafios que vocês veem nesse lugar? Quer falar primeiro, Raquel? Não, pode falar, eu tô muito pensando aí. Tô viajando aqui. Ai, são tantos desafios, são inúmeros mesmo, mas foi isso que eu falei, assim, eu acho que agregar, esse agregar valor só durante um tempo. Assim, a Maíra é uma das pianistas maravilhosas que eu super admiro. Jonathan, né? Jonathan Fé, Jefferson Plácido, enfim, outros artistas também que eu admiro. Às vezes é você esperar, né? Às vezes é só você esperar. Enfim, e é difícil às vezes para o artista esperar, né? Para o empresário que quer um resultado mais rápido. Mas, enfim, a gente precisa ter uma estratégia um pouco de espera mesmo. E aí, esperar também faz parte dessa estratégia, sabe? Eu demorei um tempo, assim, para... Até mesmo essa estratégia de você ter falado sobre networking, e você não tem esse capital ainda de networking, né, esse background, eu não tinha, né? Eu era vim do escritório, então, primeiro eu fiz isso, né, conheci o mercado, eu mapeei o mercado, eu continuo ainda também entendendo o mercado, porém agora com o olho internacional. Então, para mim é sempre desafiante o tempo todo, né? Além de entender o mercado, conseguir valor para esse artista, entender quem faz os palcos. Você estava falando da Ana Moreno, né? Eu conheço. Assim, desde 2019 eu era uma hacker de todo mundo. Para conhecer todo mundo. Mas assim, não sei se também tem uma fórmula, sabe? Não sei se existe uma fórmula. Esse foi um passo a passo que eu fui fazendo. Eu acho que Jefferson gosta de falar que eu tenho a fórmula do sucesso, mas não é isso. Na verdade, é não trabalhar com ansiedade, que é difícil pra caramba, mas ir trazendo e pensando também que a pessoa que está ao lado, né, do artista, ele tem uma visão de fora, né, e não só do artista, acho que de alguém que está acompanhando o teu trabalho, né. Ele tem um olhar de fora mais crítico, ou vai entender melhor, olha, eu acho que essa postura assim é legal, como, né, o amigo que foi ajudar aqui, olha, você tem que fazer isso, o microfone não pode estar aqui, a sua voz aqui. Então, essa percepção é muito importante para quem está de fora e a humildade também de quem está recebendo aquela informação, aquela instrução
de ouvir e entender que você tem uma outra pessoa querendo o melhor ali para aquele artista. Tem muito essa função do tempo, né, pra gente e pros artistas pretos, assim, que enfim, pra tudo, né? Esse tempo mais tem que ser mais esticado, a gente demora mais porque tem que ir agregando valor, tem que fazer mais conhecimentos, né? Me lembro uma frase de uma pessoa que assistiu um show no final do show do Jazz das Minas, que eu tinha convidado, a pessoa me deu um abraço e disse assim, nossa, que maravilhosa, mas onde estavam essas mulheres antes? Vocês estão aí há 20 anos tocando, cada uma numa coisinha, quebrando... A frase célebre, que né? eu sempre ouço. Quebrando um caquinho por dia para poder conseguir chegar, enfim, e você ter um grupo desses, por exemplo, tipo Mônica Ávila, que é a mais velha do grupo atualmente, que toca uma flauta maravilhosa. O ápice do show é o solo de sax da Mônica, e as pessoas, uau, gritam e vão efusiantes, e é isso, assim, cara. Mas, cara, sei lá, deve estar tocando aí há 30, 40 anos, assim, tipo, batalhando um pedacinho todo dia para chegar agora nesse nível, assim, né? De reconhecimento, né? O nível instrumental dela já chegou no ápice há muito tempo. Não é fácil. Gente... Mas também não pode desistir. Não. Mas o tempo é outro. Você falou bem que assim, o tempo é outro, realmente. O tempo é outro. Mas, enfim, uma hora vem. E aí você já acabou puxando aí um fio, Tânia, que eu queria pegar nas duas aqui pra gente trazer também inspiração, né? Esse podcast, ele surgiu muito pra gente falar sobre economia criativa e como nós, mulheres, estamos nesse mercado, para inspirar outras mulheres a também ocuparem esses espaços, né? E aí eu acho que a gente pode também trazer, a partir da nossa vivência, da nossa experiência, dicas, né? Sugestões. E eu acho que você já trouxe uma coisa muito boa, que é sobre o networking, né? Eu demorei muito tempo para entender como isso funcionava. E agora eu tô me esforçando, assim, eu digo que eu boto uma capa, às vezes, pra ir nos eventos, e isso, só sorriso, não sei o quê. Às vezes, por dentro, eu tô, tipo, acabada, destruída, sabe? Com uma vontade de estar na minha casa dormindo, sabe? Com uma vontade de estar descansando, com fome. Mas eu tô sorrindo, né? Porque é uma capa que eu acho que a gente tem muito que vestir quando a gente tá nesses eventos e tudo mais, e acaba que não tem como fugir, né? A gente precisa criar essa rede, porque se essa rede não veio com a gente, Sim. a gente precisa fazer ela acontecer. E aí é até engraçado, porque vendo aqui, né, a gente meio que já é uma rede, né? A gente foi se conhecendo, se conectando e tá se esbarrando nos espaços e vê as conexões e tudo mais, enfim. E aí você já trouxe uma boa dica, assim, né? De por onde começar, né? E aí eu queria ver o que mais sai daí de vocês, de umas dicas para quem tá começando aí, né? Para quem tá no iniciozinho. E eu digo que o início nem é de idade, né? Porque às vezes a pessoa tá fazendo transição de carreira e resolveu que quer mudar e quer entrar em outra profissão. Então, assim, também acho que não tem uma coisa de idade pra gente fazer essa transição, né? Que isso é importante falar também, porque as pessoas pensam que... etarismo, né, minha gente? Então, você chega uma idadezinha que tu não pode fazer mais nada, não pode mudar, não pode querer algo diferente. E não é bem assim, né? Eu sempre acho que é sempre tempo de mudar, né? Sempre tempo de pensar coisas novas, né? De novos projetos. Eu acho que a gente que produz, né, culturalmente, né? Se não pensar dessa forma, acabou. Né? Mas a gente gosta disso, na verdade, né? De pensar, olha, tô pensando em fazer isso, aquilo, outro. Eu te encontrei no Rio to See, né? E aí você é cheio de ideias, está sempre com um sorriso amável, querido. Então, tô pensando nisso, aquilo, outro. Ai, que legal, sempre bom, porque... E eu torço também, né? Tem pessoas que a gente quase não esbarra, né? E você tá ali, né? Torcendo. E faz parte também além do networking, eu acho que essa coisa genuína, né? O networking não é uma coisa engessada, né? Eu vou conhecer tal pessoa. Eu sei que existe o cansaço, eu também cansei de fazer networking, estava cansada e tal. Mas quando a gente chega lá, a gente chega com verdade, né? E aí eu acho que é ser genuíno. O networking não é para ser uma coisa de
sei lá, conhecer alguém sei lá, você vai se forçar a falar com aquela pessoa. Não, tu conhecer alguém bacana e tal, quero entrar em contato. O que eu posso dizer, assim, para o ouvinte, para quem está assistindo, é ser verdadeiro, genuíno e não ser chato mesmo, né? Aquela coisa. Ó, eu vou só fazer um parêntese aqui, né? Eu vou dar uma exemplificação de chato aqui no networking, né? Tava numa mesa, na Rio Sim, inclusive. Uhum. E aí era uma mesa que tinham mulheres maravilhosas falando lá e tal. E aí uma pessoa, enfim, que tem uma empresa também e tal, não sei o quê, levantou para fazer uma pergunta, só que não era uma pergunta. Ela fez uma proposta de parceria para uma das pessoas que estava na mesa. Assim, no meio do momento de perguntas, com todo mundo vendo, assim, sabe? E aí você via claramente que a pessoa que estava ali né, naquela posição de palestrante e tal, tipo, gelou. Como é que eu respondo isso? Eu não sei nem quem você é. Você tá me fazendo uma proposta de parceria aqui na frente de 100 pessoas. Tipo, socorro. Ou seja, gente, não façam isso, por favor. Não é legal. Eu até vou aproveitar e falar, assim, dentro da minha área, né? Porque eu sou empresária artística. E aí, assim, eu sei que eu tenho um valor para os artistas, né? Porque todo mundo gostaria de ter uma Tânia, uma Raquel, né? E aí, assim, né? Eu sei desse valor. Porque, enfim, tem muita gente querendo fazer sua arte, mas é um trabalho muito árduo você começar com um artista do zero. É difícil, né? É um trabalho cansativo, é um esforço muito maior, diferente de você pegar já um artista já meio caminho andado e tal, já sabe naturalmente o que ele quer, ou, enfim, já tem certo número, tem uma relevância para o mercado. Mas, enfim, primeiro, não dá para fazer uma abordagem para um empresário artístico. Você quer empresariar minha carreira? Não dá, assim. No mínimo, eu preciso te conhecer tua arte, né? E começar, assim. Porque eu sou empresária do Jonathan, mas eu também buco, que a gente chama dentro do mercado da música de bucar, que é vender só o trabalho daquele artista, só o show. E até para vender, você só vende aquilo que você acredita, o que você gosta. Então, no mínimo, faz o convite para aquela pessoa, né? Poxa, está a fim de assistir meu show e tal. Então, eu acho que é o início de tudo, dentro da minha área. Aí a Raquel fala até. Não, totalmente. E assim, bom, tem que fazer o networking e encontrar pessoas dispostas que estejam ali também para se conectar com você, né? Então. E às vezes é uma pessoa que você quer muito, mas ela não tá lá tão disposta. Então, assim, não insistir para não ficar chato, para não ser chato, e dois, que se ela não tá disposta, então de repente não vai valer a pena mesmo, né? Então, assim, e tem gente sempre tem alguém disposto a trocar, sempre tem alguém disposto a te chamar e até técnico de som, que é o ser humano mais mal-humorado da cadeia criativa. Tem muito técnico de som disposto, inclusive, a pegar o moleque assim, quer ver a mesa? Senta aqui, eu vou te mostrar como é que eu tô fazendo aqui no show. Tem técnico de som disponível mesmo, assim, dessa forma. Então é isso, assim, se o cara deixa, vai procurando, vai fazendo, e aí um momento você vai encontrar alguém que tá disposto a pegar na tua mão e te levar junto, sabe? E aí são as partes que você troca, e aí isso fica enriquecedor, né? Essa troca de experiências, isso fica engrandecedor para todas as partes, né? Não, e de repente dá para pegar com alguém que também está começando, porque assim, por exemplo, o meu responsável técnico era alguém que também estava começando, né? E ele produziu o disco do Jonathan, a gente não tinha grana para fazer um disco, então pega alguém que está começando, que está afim também de fazer. E é isso, vamos crescer juntos. E foi dessa forma. Ele é a pessoa que hoje responde pela minha parte técnica. O cachê que eu pagava ele lá no início triplicou para o valor que ele recebe hoje, sabe? E as condições também, enfim. Você pode fazer esse trabalho, né, de crescimento conjunto. Conjunto. Isso, e é isso. Gente disposta sempre tá... É isso. É.
Você tem que Porque estar às vezes disposto. você mira em alguém muito alto mesmo e não tá no melhor momento, né? Para você mirar em alguém muito alto. Isso daí também é uma sacada É você chave, procurar assim, gente né? disposta e você também tá disponível para quem é que tá disposto, né? Porque é isso, assim, o cara tá começando, eu não sei. Cara, o cara tá começando, pode fazer um trabalho incrível. Eu ia falar justamente sobre isso, né? Você nunca sabe o que vai sair daquela conversa, né? Eu tenho meu lado artista e meu lado startup, né? O mercado startup é outra coisa, socorro, Senhor. E aí, nas startups tem muito aquilo, né? Das startups que estão começando. E às vezes você vê que vai conversar com uma galera que tá com uma startup que já tá há mais tempo aí e tal. E a pessoa não te dá muita bola. Você fica pensando, nossa, mas poderia ser algo muito bom, sabe? E eu já conheci startups, assim, bem no início, que construí relação e que depois saíram projetos incríveis e me chamaram para estar nos projetos incríveis com elas, entendeu? Porque você não sabe onde que aquela pessoa vai chegar, né? Você não tem como saber. Então, às vezes, você tá ignorando uma chance de ajudar alguém a crescer e crescer junto com essa pessoa, né? O mercado é uma bolha, né? Eu já contratei fotógrafo, por exemplo, que depois foi parar em cervejaria, marketing de cervejaria e me chamou, sabe, para trabalhar. Então, assim, essas relações, esse networking, nossa, networking não é só conhecer alguém é só um grãozinho do networking. É você ter um bom relacionamento, é você também dar um bom feedback para aquela pessoa, dar uma resposta rápida, né? Não demorar, porque, enfim, você fez um networking, um cara se interessou por você. Aí você demora uma semana para mandar o orçamento, sabe? Networking faz parte também, você ser célere, né, nessa resposta. Às vezes, por uma falta de estrutura, isso não é possível, mas o ideal é, pelo menos, olha, eu consigo te responder em 2 dias, ou 3 dias, não sei, seja sincero e fala, olha, em uma semana, que seja uma semana. Seja verdadeiro na Seja resposta das verdadeiro, coisas. Né? exato. É isso. Eu acho que tem também uma coisa bacana que vocês trouxeram aí, né? Dessa coisa genuína, né? Desse encontro realmente que faz sentido, né? E que a gente começa a ver na prática, por exemplo, que na Rio 2C, assim, pra mim, o que aquele evento, assim, trouxe foi recarga de energia, porque eu encontrei muita gente que eu gosto muito, que eu admiro, que já atravessaram minha trajetória de diferentes maneiras, né? Porque é isso, né? A pessoa que é atriz, mas é startupeira, então é a loucura. E aí aquilo te aquece também, né? Porque você vê e você também vibra. Porque às vezes você vê uma pessoa que, nossa, sei lá, 5 anos atrás estava começando que nem você. E de repente a pessoa até tá muito maior que você, sabe? E tá brilhando num palco. E aquilo é muito bacana, porque você vê e você fala, caraca, olha só onde que essa pessoa tá, que chegou, que legal. E aí dá até um impulso, você, dá pra continuar, ó. Pode ser eu daqui, né? Em outro momento pode ser eu também, entendeu? E isso é muito bacana, assim, quando essas redes, elas vão realmente trazendo uns afetos, né? E não tem a ver com, por exemplo, a gente que não se vê toda hora, né? Não se esbarra toda hora, mas tem aquela coisa daquele afeto, dessa conexão verdadeira que se criou, né? Sim. E aí tem uma coisa também de entender os momentos também, que você puxou ali, tá mirando uma pessoa muito alta, né? É isso, às vezes você tá mirando num lugar que ainda não é pra você, que aí você ainda não consegue atender, né? Eu já deixei de falar com pessoas de empresas que eu gostaria de atender, porque eu entendi que eu não ia conseguir atender naquele momento. E aí, o contato tá lá guardadinho. E eu vou ativar ele no momento que eu entender que eu consigo atender aquela pessoa, que eu tô preparada, que eu tenho estrutura para entrar em contato com aquela pessoa. Porque senão eu queimei cartucho também, né? Muito, Exato. Aconteceu o mesmo comigo até. Uma das histórias, né? Tem tantas histórias, mas assim, o Jonathan tinha participado do encontro da Fátima Bernardes, e aí, no mesmo dia, estava o Zé Ricardo, que é o curador do Palco Sunset e do Palco Favela, no Rock in Rio. Isso foi em 2018, eu acho.
E aí, o 18 ou 17, alguma coisa assim. Eu sempre falando com o Jonathan, eu era coach do Jonathan, né? Ele fala, você é minha coach. Tem que fazer isso. Eu falei, olha, pega o contato dele. Ele pegou, peguei. Beleza, salvei no meu contato lá, na minha agenda. Eu falei, olha, não vou ligar para ele e nem mandar mensagem agora, né? Tá muito cedo. Fiz o mesmo que você. E aí, quando foi em 2019, olha só, eu fui entrar em contato com ele, enfim, para entender a possibilidade, porque eu tinha lido uma matéria dizendo que ia ter um palco no Rock in Rio, que era o palco Favela, queria ver a possibilidade do Jonathan tocar. E aí foi, assim, incrível que a gente conseguiu fechar, mas o primeiro foi assim, olha só, olha o tempo, porque assim, as pessoas veem o Jonathan, né, fazendo mil coisas, né? Gente, assim, tem coisas que aconteceram assim no ano anterior, né, pro ano seguinte. Tem ainda mais festivais que na maioria das vezes é uma vez por ano, né? E aí eu fecho no ano, no outro ano acontece. Ou às vezes não acontece naquele ano, só vou conseguir 2 anos depois. Então é um trabalho muito demorado. E é isso, é o tempo. Então a gente está aqui se encaminhando para os momentos finais desse nosso papo gostoso aqui, né? Muitas reflexões, muitas dicas, muitas conexões, né, aqui. Só que eu sou uma cria dos anos 90, né, gente? Eu sou cria de Xuxa. E aí eu sempre acabo, isso vem desde a outra edição, tá? Eu sempre acabo com o meu momento Xuxa, desculpa, porque é isso, quero performar. Aí eu tiro meu lado artista do Sacolinha. E aí, então, vamos fazer aquele esquema de Xuxa, que Xuxa dava uma palavra e os convidados lá diziam que vinha na cabeça. Eu vou fazer com vocês agora, hein? Vou dar a palavra e vocês dizem aí o que significa, o que é isso pra vocês. Então, vou começar aqui com música. Música, para mim, é onde começou tudo. E isso já tem muitos anos já. Então, para mim, foi o início de tudo. Primeiro, ouvir muita música. Inclusive, foi aí que eu me conectei com o Jonathan, através da música. É isso. Acho que estudo, né, oportunidade sempre. Para mim também foi isso, muito foi o estudo da música, e aí eu fui para técnica e fui continuo fazendo música de outra forma. E criatividade para vocês? Eu falo, você fala. Profundo, né? Eu achei profundo. Mas, não sei, assim, às vezes eu fico muito na execução, né? Não que eu não seja criativa, porque eu dou várias ideias, mas criatividade eu acho que não pode faltar, né? Para fazer sentido também, né? Da gente, enfim, pensar em novas coisas. Porque criativa é uma palavra tão vasta, né? Porque aí você fala de plano, de planejamento, de estratégia, enfim. É isso. Eu acho que criatividade é encontrar solução, né? Para qualquer coisa. Tudo você precisa de criatividade para encontrar solução aí, de repente, para conseguir fazer o trabalho, para conseguir trabalhar, para conseguir chegar no networking. É uma criatividade para tudo, né? Nossa, eu só fiquei pensando na criatividade do brasileiro, que não existe não igual. existe. E jazz? Jazz é troca para mim. Quando eu ouvi essa palavra, eu falei assim, jazz para mim é troca. Eu sempre falo isso, inclusive, para os músicos, né? Eu não toco, mas eu sou uma apreciadora musical, um entusiasta, e sempre fui. E ouvi muita música. Ouço. Aliás, hoje eu ouço menos. Mas eu sempre falo isso para os músicos sobre essa questão de ser troca, porque jazz é isso, é improviso, né? É a gentileza de você deixar o outro, né? Ceder espaço para o outro improvisar. Então, para mim, eu acho que jazz é troca, e eu aprendo muito com jazz. É essa junção, cooperação, né? Porque aí um faz a cama, e pro outro solar, e você toca. Assim como o chorinho, né? Você vai faz camadas para que o outro consiga fazer, e você dialoga depois com o outro solo, com todo mundo fazendo a cama e solando ao mesmo tempo, né? Na mesma batida, assim. Cada um no seu momento. E aí a gente vai para afeto, que para mim tá muito em tudo isso que vocês falaram.
Eu queria falar sobre outro tipo de afeto, porque, assim, hoje, né, eu sou a mãe solo, né, de uma menina linda, então, para mim, ela é o meu melhor afeto, né, e que me dá combustível para trabalhar, para eu fazer as coisas. Jefferson também, um companheiraço para mim, né, da área da música, e que eu também tenho um prazer de estar cooperando com o trabalho dele. Então, esses afetos fora trabalho, né, é que me fazem, são combustíveis para eu ser quem eu sou também. Acho que cooperação, né? Essas trocas que a gente faz em vários conjuntos de pessoas. Tem um grupo de técnicas no WhatsApp que sempre está tocando informação. Então, assim, uma grita por socorro. Tô na dúvida disso aqui. Então, várias pessoas respondem. Você nunca viu essas pessoas, na verdade. Assim, eventualmente, a gente vai numa cidade e aí encontra e acaba conhecendo pessoalmente umas às outras, assim, às vezes é raro acontecer, mas às vezes acontece. Mas também são trocas de afeto, não são essas trocas de informação, essas trocas essa cooperação para todo mundo crescer junto, né? Isso é muito legal. E para vocês, subúrbio? Eu queria falar um lugar. Eu ia falar a criatividade do Rio de Janeiro é um subúrbio, né? Que legal. Toda a criatividade do Rio de Janeiro está no subúrbio. Eu queria falar um lugar porque de onde eu vim, Madureira. Madureira. Mas agora eu tô com um coraçãozinho também na Penha, né? Eu já morei lá também. Penha foi onde começou minha trajetória nas artes, né? Que legal. Eu amo muito a Penha. Que bom. E visibilidade? Visibilidade, eu penso para mulheres. Eu falo mulheres, mas eu vou falar com recorte de mulheres pretas, porque, enfim, é um outro recorte muito mais específico. Então, eu tenho que falar desse recorte um pouco mais complexo, né? Então, eu espero muito que mulheres pretas sejam visibilizadas e tenham oportunidade, e que pessoas possam também dar a oportunidade, né, para ter mais Tânias, Raquels, não sei, Raquéis. Também não sei. Inclusive é o nome da minha filha. Essa representatividade é importante ver, então precisa justamente dar essa visibilidade para que as outras pessoas vejam que é possível chegar onde a gente está, que é possível fazer aquilo, né? Então, assim, e para procurar até saber como é que faz para chegar. Sim. Eu lembro uma vez eu estava dando aula, eu fui chegar para dar aula dava aula de áudio, né, de técnico de som. E aí eu entrei na turma. Quando eu entrei na turma, uma menina virou e falou assim, tipo, nossa, é uma mulher. E aí ela, tipo, cara, muito bom. Porque isso? Ela tinha certeza legal. que ela ia encontrar um cara ali, né? Com certeza. E é isso. E ela se põe, né? Enxerguei a possibilidade na hora que você entrou, né? Na sala. E é isso. Precisa da visibilidade para todo mundo saber que é possível chegar e pensar como chega, né? Ter a criatividade para chegar lá no lugar também. Tudo conectado, né? É. Eu queria agradecer vocês duas, né? Para quem tá ouvindo a gente também, muito obrigada. Esse foi um episódio especial aqui do Papos Visíveis, falando sobre mulheres pretas no comando. Em cada episódio a gente adentra aí uma temática específica, sempre falando com mulheres que estão aí com projetos inovadores, com trajetórias inspiradoras, que estão aí criando espaços, né? Queria agradecer vocês duas. Obrigada, Raquel. Obrigada, Tânia. A gente que agradece aqui. Obrigada, Tânia, também pela essa troca. Que eu já tinha trabalhado com a Tânia e não conhecia pessoalmente, né? Que loucura. Foi aqui que ela me falou. Eu falei, sou eu. Eu falei, é você, que legal. Eu que agradeço, Carlinha. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz por tudo. Vim de alguma forma para tentar, né, colaborar, enfim, estar aqui com você. O quanto você precisar e puder ajudar, estou aqui. É isso. Estou muito feliz. Então a gente se despede por aqui, mas Papos Visíveis continua e
no próximo episódio, a gente vai falar com a Rebeca Nora, que é cantora, compositora e produtora musical. Dona Raquel já tá batendo palma aqui, porque conhece também. E Dona Thalita Nascimento, da Penha, também falamos da Penha aqui, que é cineasta, fotógrafa e idealizadora do projeto Humanização no Asfalto. A gente vai falar sobre representatividade LGBTQIA+, dentro da economia criativa. E eu espero vocês aqui de novo com a gente para ter um bom papo visível.